programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, o nosso estudo. Aproveito esta oportunidade para expressar o meu apreço a todas as estações de rádio que transmitem o nosso programa. Eu quero agradecer também a todos que nos escrevem e a todos que enviam mensagens de incentivo, a todos que nos ajudam, a todos que oram pelo nosso programa. Semana após programa, dia após dia, queridos amigos, são as orações e ofertas do povo de Deus que têm sustentado este ministério. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Bom, primeiro vamos estudar brevemente a palavra da Bíblia e depois continuarmos o nosso estudo na Epístola aos Gálatas. Mas antes, vamos orar. Pai querido, somos muito gratos a Ti por estarmos vivos fisicamente e espiritualmente, porque podemos ter a Tua Santa Palavra em nossas mentes, em nossos corações e em nossas mãos para compartilhar com os nossos ouvintes. Ó Deus, supra as necessidades daqueles que estão ouvindo o programa. Derrama uma bênção especial neste dia para os nossos queridos amigos cristãos que estão chegando ao fim de sua peregrinação aqui na terra. Pedimos pelos idosos, Senhor, por aqueles que estão debilitados e se sentem fracos. Deus, fortaleça cada um deles de uma forma especial. Agradecemos também pelos jovens que ouvem o programa. Senhor, que este seja um dia muito especial para todos eles. Ensina-lhes, Pai, a guardar a Tua palavra em seus corações para não pecar contra Ti. Te pedimos que esta mensagem seja especial e seja para a Tua glória e para a edificação e bênção do Teu povo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, a palavra de hoje é certeza. Esta palavra significa acreditar, confirmar, confiar. Contém a ideia de garantia. Quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele deu a garantia de que o mundo seria julgado. Em outras palavras, Deus garantiu que o mundo será julgado por Cristo. Sua ressurreição é a certeza desta garantia. O uso mais comum desta palavra se refere à certeza da nossa própria salvação. A certeza da salvação é a certidão de nascimento da salvação espiritual de toda pessoa salva. Em Isaías 32, versículo 17, lemos: E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O apóstolo Paulo testemunhou sobre a segurança em sua própria experiência em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Esta é a segurança de salvação de Paulo. 2 Timóteo 1,12 diz: Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Os crentes em Tessalônica tinham segurança de sua salvação, como lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Portanto, amado, você tem segurança da sua salvação? Será que você está absolutamente seguro de que você nasceu de novo? Esta é a verdade mais confortante e fortalecedora. Eu fui salvo há 49 anos. Eu duvidei de muitas coisas nesses 49 anos, mas nunca, nem por uma vez, eu duvidei da minha salvação. Minha segurança repousa na obra consumada de Cristo e a autoridade da palavra de Deus. Você pode ter essa segurança hoje também. Esta foi a palavra que estudamos hoje. Certeza. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Vamos continuar com o nosso estudo desta significativa porção da palavra de Deus. Tenha em mente que Paulo está escrevendo sob a direção do Espírito Santo um argumento para a justificação pela fé, não pelas obras, ou por guardar a lei mosaica. Nos versículos de 1 a 5, ele apelou para a experiência dos Gálatas. Começando com o versículo 16 e continuando até o 18, ele apela para o exemplo de Abraão. E nós estávamos neste ponto em nosso último programa.
Pelo fato dos judaizantes se orgulharem de ser descendentes de Abraão, Paulo vai agora mostrar-lhes o que significa ser um verdadeiro descendente de Abraão. O que realmente significa ser um descendente de Abraão? Veja Gálatas 3:7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Em outras palavras, ele está dizendo que nenhum judeu é um verdadeiro filho de Abraão, simplesmente por ser da linhagem natural de Abraão, mas somente aquele que crê em Deus, como fez Abraão. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele está falando para estes cristãos de Gálatas sobre o mesmo princípio de fé que se aplica a você e a mim. Assim vemos que Deus previu que os gentios seriam justificados pela fé, como foi Abraão. E ele deixou claro em sua mensagem a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Observe que o versículo 8 de Gálatas 3 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Em outras palavras, o princípio da fé que operou na experiência de Abraão, como registrado em Gênesis capítulo 5, é o mesmo princípio que opera hoje em todas as nações. Não existe uma pessoa de qualquer nacionalidade, tribo, língua ou dialeto que pode chegar a Deus de outra forma que não seja pelo princípio da fé. Salvação pela fé através da graça não é algo novo. Deus já havia falado a Abraão sobre estas boas novas. O homem é salvo pela fé em qualquer fase de sua vida, seja judeu ou gentil. Ao contrário, se o homem não crê, está perdido. Até mesmo os judeus não convertidos a quem Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, como lemos em João capítulo 8, versículo 44. O evangelho que Deus pregou a Abraão é o mesmo evangelho que Paulo pregava. Abraão creu na semente prometida, de acordo com o que diz Gênesis 15, versículos de 1 a 6, e Gênesis 17, versículo 19. A semente é Cristo. A semente tinha sido provida. O Senhor Jesus Cristo veio e morreu pelos pecados do mundo. Pela fé, Deus nos declara justos quando cremos. Assim vemos que Deus prometeu a Abraão uma posteridade espiritual e também uma natural, e todo pecador que crê, de qualquer nação da terra, se torna um filho de Abraão no ponto de vista espiritual. Vamos ler o versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Este é um versículo-chave. Em outras palavras, não precisamos ser judeus para receber a promessa que Deus deu a Abraão. Se você está em Cristo, se você é salvo, se você é nascido de novo, é porque você foi salvo pela fé, pela obra de Cristo. Portanto, você é um descendente espiritual de Abraão. Este é um ponto muito importante. Por favor, não ignore isso. É necessário que você grave isso aí na sua mente. Agora, todos aqueles que não confiam nas obras, que foram justificados pela fé, e sua esperança da vida eterna repousa na graça e misericórdia de Deus, a eles eu estou dizendo agora que Deus os salvará como salvou Abraão. Novamente o versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Não através da circuncisão, não por guardar a lei que foi dada a Abraão tempos depois, mas porque cremos em Deus como Abraão creu e somente pela fé recebeu a bênção de Deus. Vamos ler o versículo 10 de Gálatas, capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Os Gálatas estavam determinados a viver sob a lei, e Paulo estava lembrando-lhes que quando um homem escolhe viver sob a lei, deve necessariamente aceitar as consequências quando falhar. Creio que este é o ponto principal do versículo 10. Ou, dito de forma um pouco diferente, se uma pessoa se baseia na lei para justificar-se, então está exposto à maldição, porque a lei diz que qualquer um que falha em um só ponto da lei é culpado de todos. Tiago 2,10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Suponha que você ou eu estivéssemos prestes a cair de um penhasco e estamos apoiados por uma corrente que tem 10 argolas.
Quantas argolas deveriam se romper antes de cairmos? A resposta é óbvia, apenas uma delas. Tiago está dizendo que, se guardarmos toda a lei, mas quebrarmos uma das regras, somos culpados de tudo. O nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, sempre guardou por completo a lei de Deus. Um dos grandes santos, há muito tempos atrás, disse que a bênção oferecida pela lei é excluída pela nossa natureza corrupta e, portanto, a maldição permanece. E qual é essa maldição? Bem, os 10 mandamentos não podem ser uma maldição porque abrangem o maior modelo ético para regular a vida humana. Eu tenho um grande respeito pela lei de Deus. A lei é santa, justa e boa. Podemos ler isto em Romanos, capítulo 7. Deus deu a lei e não há nada de errado nela. O fato é que o homem não pode obedecer à lei. Deus nunca deu a lei para salvar os pecadores. Simplesmente deu a lei para mostrar ao homem como ele era pecador, o quão profundamente ele havia caído. Esse foi o propósito da lei. Deuteronômio, capítulos 27 e 28, deixa claro que a maldição era a morte como um castigo de Deus, executado em qualquer homem que não obedece todos os mandamentos. Deuteronômio 27, 1 e 28, 15. Eu marquei na minha Bíblia a palavra todos. Ele deve obedecer todos os mandamentos, não somente um, mas todos. Quando Paulo se refere à lei, ele diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. Os judeus colocavam em um madeiro todo aquele que infringisse a lei, mas seu costume era colocar o corpo já morto em um madeiro. Você pode ver como é perigoso um homem colocar-se sob a lei? Se ele faz isso, se coloca sob a maldição. Ocasionalmente eu encontro pessoas que tentam ser justificadas pela lei. Lembro-me de algum tempo atrás, em uma viagem, eu comecei a conversar com um homem que estava do meu lado e perguntei se ele era salvo. Bem, ele disse: eu tento guardar os 10 mandamentos. E eu perguntei se ele podia me dizer quais eram os 10 mandamentos. E ele, perturbado por um momento, desconversou e disse: olha, um deles é não matarás. Eu nunca matei ninguém, ele respondeu. Eu disse: este é um deles, diga outros. E ele não conseguiu se lembrar dos outros. E eu disse: mas você me disse que está tentando obedecer os mandamentos, então como você pode seguir algo que você não sabe? Aqui estava um homem que nem sabia quais eram os 10 mandamentos. Estava dizendo que obedecia os 10 mandamentos para apaziguar a ira justa de um Deus santo. Irmão, o que Paulo está dizendo aqui é que você e eu, nós não podemos guardar a lei. Se você tentasse obedecer todos os mandamentos, mas caísse em apenas um ponto, então você seria culpado de todos. A maldição está sobre aqueles que falham em obedecer toda a lei. E a maldição tem 2 aspectos. Primeiro, há uma condição atual de estar separados de Deus nesta vida. Qualquer pessoa não regenerada que não guarda toda a lei de Deus está completamente separada de Deus. Em segundo lugar, a maldição inclui a separação da presença de Deus por toda a eternidade. Assim vemos que um homem deve ter uma obediência completa e contínua da lei, senão ele está sujeito ao juízo. Fazer o melhor que podemos não é o suficiente. Obedecer um ponto da lei, ou 2 ou 3, também não é suficiente. Temos quebrado a lei. E a lei traz consigo a morte e a condenação. De acordo com o que lemos em 2 Coríntios 3, versículos 7 a 9. Todas as pessoas que estão debaixo da lei estão condenadas porque têm falhado em obedecê-la. Mas hoje nós podemos ser profundamente gratos pelo escape maravilhoso que Deus providenciou para nós em sua graça. Vamos ler Gálatas 3, versículo 13, que é uma bênção esse versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Leia esse versículo várias vezes. Memorize-o. Gálatas 3,13. É um versículo maravilhoso, precioso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Com certeza, Paulo está se referindo aqui a Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Por isso ele diz: está escrito. Amados, Gálatas 3,13 é uma boa nova.
Mas isso não faz sentido para um legalista não convertido, simplesmente porque para ele a pregação da cruz é loucura. Lemos em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E aqui mesmo, no versículo 19, diz que Deus vai destruir a sabedoria deste mundo. Se neste momento você está ouvindo o programa e está sendo legalista, tentando salvar a si mesmo e tentando apaziguar a Deus, esforçando-se para manter a lei, por que não tentar ser honesto com você mesmo, admitindo que não tem obedecido completamente à lei? Você não percebe que você está sob o juízo de Deus? Está sob a maldição de uma lei quebrada? O que você pode fazer? Você não pode sair sozinho desta situação. Você não pode se livrar do juízo. Há apenas uma saída: voltar-se para Deus através de Jesus Cristo. Olhe para a cruz, amigo. Foi lá que Jesus levou em seu corpo os seus pecados, porque o Senhor carregou sobre si a iniquidade de cada um de nós. E não só isso, mas também carregou o juízo que todos os nossos pecados mereciam. A única saída é a cruz. O sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Um pai amoroso não poderia amaldiçoar seu filho, que não pecou, a quem ama e que continua a ser o objeto do amor de seu pai. Bem, Jesus Cristo foi este filho sem pecado. Deus o amava e ainda o ama, e a maldição da lei quebrada caiu sobre todos nós. E Cristo, que obedeceu à lei perfeitamente de forma contínua, tomou o lugar do castigo que merecíamos. Ele tomou o lugar por você e por mim. Esta é a grande verdade bíblica da morte vicária do Filho de Deus, que pagou o preço pelos seus e pelos meus pecados. Cristo ofereceu a si mesmo para realizar uma perfeita salvação. Aquele que não era culpado por aqueles que eram. O justo morreu pelos injustos. O inocente morreu pelos pecadores. E por que ele fez isso? Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Leia o versículo 13 juntamente com 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que foi colocado no madeiro? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E qual foi a bênção de Abraão? A justificação pela fé. Deus justificou Abraão e o declarou justo. E Deus passou essa bênção a você e a mim, no momento em que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Cristo se fez maldição por nós para que a bênção da salvação prometida a Abraão seja derramada sobre todos aqueles que creem. Quando o Senhor levou essa maldição, Ele nos trouxe a bênção que Deus havia prometido a Abraão. Cristo nunca quebrou a lei e, portanto, nunca esteve sob condenação, mas Ele próprio se sujeitou à punição da lei, ocupando o nosso lugar para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito e a justificação. Vamos voltar por um instante para o versículo 11, que contém uma declaração que parece ser o coração do argumento de Paulo. Me refiro às palavras: o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Por favor, sublinhe aí esta frase em sua Bíblia: o justo viverá pela fé. Esta tremenda declaração aparece uma vez no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento você vai encontrá-la em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Este segredo que Deus tinha revelado a Abacuque teve a sua principal aplicação a Israel naqueles dias sombrios, que se seguiram à morte do rei Josias. A esperança de Israel estava na vinda de seu Messias, e é a sua vinda que se refere o versículo 3. Eles o esperavam. Mas a esperança de Israel é também a esperança de todas as nações em todos os séculos. Agora veja Hebreus 10, 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Parecia não haver esperança para Israel, mas Deus assegurou-lhes que haveria esperança se eles crescem que Cristo viria. Mas a fé deve ser exercida. Nesta visão apresentada a Abacuque, Israel iria encontrar alimento para a sua fé. Embora a situação ao seu redor parecia ir contra a esperança, eles iriam viver pela fé na vinda do Messias. Este é o tema de Abacuque.
Muito frequentemente, os escritores do Novo Testamento tomam emprestado essas grandes passagens do Antigo Testamento. 3 vezes no Novo Testamento encontramos a afirmação que foi registrada, em primeiro lugar, por Abacuque: o justo viverá pela fé. Tenha em mente que na Bíblia não há vãs repetições. Esta afirmação é claramente entendida apenas quando estudada à luz de cada contexto em que ela aparece. Então surge a pergunta: como o homem pode ser justificado com Deus? E essa é a grande questão. A resposta é dada em 3 epístolas do Novo Testamento. A primeira está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui a ênfase está nas 2 primeiras palavras, mas o justo. Quem pode viver pela fé? Somente o justo. Ninguém exceto aqueles que foram justificados. O incrédulo não pode viver pela fé, simplesmente porque ele não crê. Você só pode viver pela fé se foi justificado por crer no Senhor Jesus. Somente o homem justo possui a vida. Isto não é por aderir à lei, mas pela fé. Por isso, somente esse homem pode continuar a viver uma vida de fé. Como pode um homem viver pela fé? Bem, ele não pode, a menos que tenha sido justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Ninguém, exceto o justo, pode viver de acordo com o princípio da fé. Foi a fé no Messias que guardou os judeus crentes em tempos de adversidade, e hoje é a fé em Cristo que guarda o Filho de Deus nas presentes provações que vivemos. O injusto não tem nada que o sustente através da vida, simplesmente porque não crê. Muitos incrédulos cometem suicídio, e outros levam uma vida de medo e sem esperança. E por quê? Porque não creem. Eles nunca foram justificados, nunca foram declarados justos por Deus. Somente aqueles que foram declarados justos podem viver uma vida de fé. E eu te pergunto hoje, você nasceu de novo? Se não, a sua vida é sem esperança, vivendo no medo. Você não sabe o que o futuro reserva. Você não tem paz, não tem nenhum compromisso. Há uma necessidade em sua vida que jamais foi suprida. Há um vazio no seu interior que nunca foi preenchido. Então por que você não volta a Cristo Jesus hoje? Aceite-o como seu Salvador e Senhor. Deus te justificará. E depois disso você poderá viver pelo princípio da fé e pela boa maneira de viver. E que uma ótima maneira de morrer. O Filho de Deus que vive pela fé também está preparado para morrer por fé. É uma vida maravilhosa. Sim, é a melhor vida. É a única maneira de viver. Creia nisso, amigo. Creia no Senhor Jesus como seu Salvador e você será salvo. Bem, o nosso tempo por hoje acabou. Se Deus quiser, estaremos de volta para continuarmos estudando o livro de Gálatas. Continue fortalecendo-se no Senhor. Obrigado por ouvir o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.